Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques aqui produzindo mais um material para vocês, no nosso canal Esclarecer, como sempre pedindo a colaboração, a ajuda de vocês, curtindo, compartilhando, comentando, para termos sempre um debate propositivo sobre o que acontece por acaso no Brasil e no mundo, mantendo assim, portanto, a todos esclarecido dentro de uma visão histórica, dentro de uma visão geopolítica crítica, sem paixões, realmente questões tipicamente ideológicas. Mas vamos lá. Mais uma vez, guerra do Irã. Os preços do petróleo disparados. Ontem, o preço do barril de petróleo chegou a $120. Detalhe, antes da crise do Irã, o preço do barril de petróleo esteve entre 60 e $62. O preço da gasolina disparou nos Estados Unidos. O Irã fechou realmente o Estreito de Hormuz. E a França, que disse que não iria entrar na guerra, a França mandou uma frota naval em direção ao Estreito de Hormuz, por onde passa de 20 a 30% do petróleo e do gás de cozinha para o mundo. Então, essa frota naval do Irã está a caminho do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos disseram também que iriam escoltar, por acaso, navios, os seus navios, navios de outros países, para passarem pelo Estreito de Hormuz. E qual foi a resposta do Irã? Nós estaremos esperando vocês, Estados Unidos, aqui no Estreito de Hormuz. Ora, pessoal, agora, hoje, portanto, o Irã resolveu minar o Estreito de Hormuz. É impossível tomar o Estreito de Hormuz do Irã. O Estreito de Hormuz, que a média ali no maior funilamento chega a 33, 34 quilômetros de largura, o canal do Estreito de Hormuz, o navio que passa de um lado para o outro, tem apenas 3 quilômetros de largura. Portanto, os Estados Unidos e qualquer outro país não tem realmente condição de passar pelo Estreito de Hormuz agora, com essas minas que foram colocadas, que não precisa nem de 10 marinheiros iranianos para colocar essas minas, elas foram colocadas e estão absolutamente controladas via, por exemplo, controle remoto por parte das forças iranianas, por parte da Guarda Revolucionária Iraniana. Então é impossível qualquer navio que não autorizado pelo Irã consiga passar pelo Estreito de Hormuz. Aliás, o Irã disse que ali não passariam navios dos Estados Unidos, de Israel, navios europeus ou de qualquer aliado no Oriente Médio, qualquer aliado, portanto, aos Estados Unidos, a Israel e a Europa que perpetraram esse ataque, essa guerra contra o Irã. Muito bem. A gente sabe perfeitamente quais são os interesses reais por parte dos Estados Unidos. O principal interesse dos Estados Unidos é frear a quase hegemonia da China em relação ao e, consequentemente, o declínio enquanto superpotência dos Estados Unidos. O objetivo dos Estados Unidos é o combate, sim, aos BRICS, que o Brasil é parte, e, consequentemente, frear aquele que ameaça verdadeiramente a hegemonia norte-americana, tanto em termos econômicos como em termos militares, no caso a China. Porque o principal consumidor do petróleo do Irã exatamente é a China. Daí que a China, assim como a Rússia, ajudam hoje o Irã tanto com armas como utilizando o sistema de satélite que por acaso guiam os mísseis iranianos para os seus respectivos alvos. Muito bem. Qual é o detalhe, gente? Quando os Estados Unidos atacaram o Irã, assim como Israel, mentindo dizendo que era para levar democracia ao povo iraniano, mentindo de que o objetivo era evitar, no caso dos Estados Unidos, com que o Irã tivesse arma nuclear e também que o Irã deixaria de ter o seu programa de mísseis balísticos, que são esses mísseis que alcançam maior distância, inclusive de 3.000 quilômetros, e que, na verdade, o interesse é tipicamente econômico, que é o petróleo do Irã, que é um petróleo fino, que é um petróleo leve, que é o oitavo produtor de petróleo no mundo, e, além do mais, é um petróleo fino, leve, que pode ser misturado ao petróleo da Venezuela, tornando o petróleo da Venezuela de boa qualidade, portanto, diminuindo os custos do seu refino. Então, é o interesse geopolítico dos Estados Unidos em relação à China, como é interesse econômico sobre o petróleo do Irã. Essa é a grande razão, por acaso, dos Estados Unidos.
Israel com aquele velho projeto de a grande Israel. O que? Exatamente ocupando os territórios do Oriente Médio, como já fez assim com o Estado, com a região da Palestina, onde Israel hoje está exatamente no território do povo palestino árabe, que é o povo muçulmano, agora tomou a faixa de Gaza dos palestinos, está próximo agora definitivamente a expulsar os palestinos da Cisjordânia, que já foi território da Jordânia, e partindo agora para cima, por exemplo, de ocupar o sul do Líbano, aonde existe o Hezbollah, que é um grupo que nasceu exatamente para apoiar o Irã nesse combate aos israelenses que se apropriaram dos territórios dos árabes muçulmanos. Repito, sendo que o Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa, mas porém é um país muçulmano, assim como os palestinos que são árabes muçulmanos. Portanto, Israel, onde existe, era um território do povo palestino, portanto árabe. Depois, agora, ocupou destruindo a faixa de Gaza, que era ocupada pelos palestinos, sendo que a faixa de Gaza já foi território do Egito, agora está na iminência de tomar a Cisjordânia, que já foi território da Jordânia, agora está buscando dominar o sul do Líbano, onde tem o Hezbollah. O Irã é o próximo passo. O Irã é uma peça importante no xadrez, porque o Irã, no Oriente Médio, tem a posição mais estratégica que liga a região do Golfo Pérsico ao Oceano Índico, que é exatamente o controle sobre o Estreito de Hormuz. Agora, qual era a expectativa dos Estados Unidos? É de que países como o Iraque, como o Kuwait, como a Arábia Saudita, como o Egito, os Emirados Árabes Unidos, iriam participar ativamente da guerra, o que não tem acontecido. Ou seja, permitir apenas que os seus espaços aéreos fossem utilizados pelas forças de ataque ao Irã, além de terem bases norte-americanas. Mas os Estados Unidos esperavam realmente que os exércitos desses países, que são produtores de petróleo na região do Golfo Pérsico, iriam participar dessa guerra contra o Irã, utilizando os seus exércitos, as suas marinhas e os seus aviões de combate, no que não tenha acontecido. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aconselhado por muitas vezes pelo próprio Pentágono de que não deveria atacar o Irã, porque o Irã não seria uma Venezuela diante do potencial que o Irã tem de produção de mísseis balísticos. O Irã tem uma grande capacidade, reuniu armas durante 47 anos praticamente, esperando essa guerra futura contra os Estados Unidos, que desde 1979, com a derrubada do Shah Reza Pahlavi, pela Revolução Islâmica, pela Revolução Iraniana, que os Estados Unidos mantêm o Irã debaixo de pesadas sanções econômicas. O país é absolutamente sufocado pelo poderio militar dos Estados Unidos e não consegue respirar em atividade econômica pelas sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. Além do mais, o Irã consegue ter uma gigantesca indústria de drones modernos, principalmente o Shahed 186, que custa no máximo 120 mil reais. Portanto, muito barato, custo muito baixo em relação aos disparos, em relação às armas que por acaso são utilizadas pelos Estados Unidos e por Israel. Cada disparo custa milhões e milhões e milhões de dólares. E essa indústria armamentista do Irã, assim como o programa nuclear do Irã, essa indústria fica exatamente a grandes profundidades debaixo das montanhas do oeste iraniano. Tanto o programa nuclear como a produção de drones, como a produção de mísseis, realmente fica a quase 1.000 metros de profundidade, protegido por gigantescas barreiras de concreto e chapas de aço. Além do mais, o Irã desenvolveu verdadeiras casas-matas no deserto, principalmente do leste iraniano, de tal maneira que os satélites, tanto de Israel como os satélites dos Estados Unidos, não conseguem interceptar com máxima precisão, de maneira segura, de onde eles são disparados. Portanto, no deserto do Irã, nos desertos do Irã, da parte leste do Irã, nas areias do deserto, eles abrem as portinholas das casamatas dessas armas que são disparadas principalmente contra Israel. Muito bem. Então, por exemplo, já se observou fortes combates no norte do Irã com os helicópteros norte-americanos AH-64
e o Kataib Said al-Shurada para o Irã, no caso, na região de Mossul. Submarino. Ora, pessoal, mais uma vez a história da destruição da marinha do Irã. O Irã nunca se destacou e nem quis se destacar para querer confrontar com o poderio militar da marinha dos Estados Unidos. Agora, o que é grave? O navio iraniano, ele foi afundado, ele foi convidado pela Índia para participar de uma feira, sendo que essa feira na Índia ela teve a participação também da França e da Inglaterra. E quando o navio iraniano, desarmado, saiu da Índia, ele foi afundado por um submarino americano com mais de 100 marinheiros iranianos. Portanto, um crime de guerra, uma coisa realmente pesada, que o navio estava em uma feira, além do mais, desarmado, e como sempre os Estados Unidos perpetraram esse ato de absoluta covardia. O Irã, com os Estados Unidos, com os aviões B-2, que é uma máquina de guerra, que aquele avião que tem formato quase que de um morcego, ele atacou o Irã pesadamente no domingo, mais de 200 alvos no Irã. Aliás, mais de 1.000 alvos no Irã já foram destruídos. E Donald Trump, assim como Benjamin Netanyahu, disseram que o pior de todos os ataques está acontecendo exatamente hoje. Então, logo nós iremos saber do que está acontecendo agora no Irã, porque realmente o ataque que eles dizem que estão fazendo, ou irão fazer agora à noite ou de madrugada, será o pior de todos. Ora, se eles já atacaram e destruíram mais de 1.000 alvos no Irã, e o Irã não mostra 1 centímetro sequer de recuo. Aliás, o Irã até dizendo que ainda não usou seus mísseis mais poderosos, que os seus mísseis mais poderosos serão utilizados a partir de agora, com mais de 0,5 tonelada de explosivos. Valendo destacar que o sistema de radares dos Estados Unidos, como por exemplo o radar norte-americano, que custou $1 bilhão, que foi destruído por drones de no máximo o equivalente a R$40 mil que destruíram esse sistema. É o sistema Ba'ath dos Estados Unidos, e hoje Israel praticamente está quase sem defesa antiaérea. Tanto que antes de ontem o Irã disparou 50 mísseis contra Tel Aviv e teve pouca resistência por parte do sistema de defesa dos Estados Unidos. Muitos estão dizendo até que a região de Tel Aviv está parecendo em muitos trechos com a região de Gaza, ou seja, absolutamente destruído. Mas, São Marcos, por que a gente não vê nos grandes jornais brasileiros essa destruição em Tel Aviv? É simples. Quem controla a mídia do Brasil são exatamente as entidades israelitas, as entidades judaicas aqui no Brasil, que têm o controle da grande mídia no Brasil, de onde dessas entidades judaicas no Brasil entra muito dinheiro para esses meios de comunicação. Portanto, pessoal, aí como o Congresso norte-americano, o Partido Republicano, 97% dos parlamentares da Câmara e do Senado, 97%, tanto dos democratas como dos republicanos, foram financiadas pela AIPAC, que é exatamente uma entidade israelense, uma entidade judaica que trabalha em relação às questões políticas do continente americano. Portanto, eles são financiados pelo dinheiro das entidades judaicas no mundo inteiro, a exemplo do Brasil. Só para relembrar, judeus brasileiros, por exemplo, Casa Bahia, o Banco Safra, o Bradesco, o Moacir Stanley Brook, da Vale, produção de laranja do Brasil, produção de cobre. Resumindo, as maiores fortunas que existem no Brasil são judeus brasileiros. Exatamente o que botam muito dinheiro nos grandes meios de comunicação. E muitos deles com pensamento absolutamente sionista, porque ser judeu não significa ser sionista. O ataque realmente, o problema hoje imperialista é perpetrado por aqueles que têm o sentimento e a postura sionista, que é exatamente a existência de Estado de Israel em território palestino. Então, pessoal, os B-2 dos Estados Unidos, antes de ontem, bombardearam mais de 200 alvos no Irã. Inclusive, eles atacaram, claro, além do terrível crime de quase 200 crianças mortas na escola,
por um míssil Tomahawk dos Estados Unidos. Agora não. Existe vídeo do Tomahawk acertando a escola. E por último, os Estados Unidos disseram, não foi a gente que lançou. Os iranianos roubaram um míssil nosso Tomahawk e lançaram como bandeira falsa para nos acusar de um crime de guerra, que foi o assassinato de quase 200 crianças em uma escola primária. Foram os Estados Unidos, sim, e não teria como errar alvo pelo sistema de satélite, portanto, guiando essas armas israelenses e norte-americanas, essa história de que futuramente eles poderão argumentar dizendo que por acaso foi um acidente, coisa nenhuma. Todos os disparos dos Estados Unidos e Israel, eles sabem exatamente onde vai pegar. A tecnologia é muito avançada. E o Irã conseguiu destruir boa parte desse sistema de guia em terra firme, tanto nos países árabes, como também nas próprias bases americanas, controle de satélite. Muito bem. Outro detalhe, gente, que aconteceu, além de seriedade, a seriedade do fechamento do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos disseram que Donald Trump, como sempre mentiroso, disse que a guerra já estava no final, ontem. E o Irã reagiu dizendo que não, que a guerra só vai terminar quando o Irã quiser. Muito bem. Disseram também, os Estados Unidos disseram também, que iriam matar qualquer um que fosse escolhido para ser líder supremo do Irã. Muito bem. O novo hoje foi escolhido, né, um novo líder supremo do Irã, que é o filho do Ayatollah Ali Khamenei, que o novo líder agora do Irã é exatamente o Ayatollah Mojtaba. O Ayatollah Mojtaba, ele é bem mais conservador do que o Ayatollah Ali Khamenei, o seu pai. O Mojtaba, ele era professor do seminário religioso no Irã. Certo? Pessoal, olha, ao contrário do que muita gente pensa, o Irã só não tem bomba atômica hoje. Se tivesse bomba atômica, os Estados Unidos não iriam atacar o Irã, e muito menos Israel. O Irã não tem arma nuclear porque o Ali Khamenei não quis arma nuclear desde os anos 2000. Foi ele que não quis fazer arma nuclear. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que ele era extremista. Olha, o Mojtaba, filho de Khamenei, que assumiu como Ayatollah, ele é bem mais conservador do que o pai. Ele tem uma formação religiosa muito mais arraigada do que Ali Khamenei. Então, o que eles fizeram? Qual foi o grande erro dos Estados Unidos e de Israel? Mataram o líder supremo do Irã, que é um país religioso. Pessoal, nunca tinha acontecido isso na história. Matar, assassinar o Ayatollah. Inclusive, se diz até mesmo que o Ali Khamenei ficou no local sabendo que ali seria atacado. Porque existem informações de que ele estava com câncer terminal e ele não viraria um mártir se por acaso ele morresse da doença. Portanto, se sacrificar é virar mártir dentro do islamismo xiita. Virar mártir é a grande honra do xiitismo. Por exemplo, quando alguém vira homem-bomba e se explode em nome dentro da religiosidade deles, na crença deles que o cidadão irá para o paraíso com direito a muitas virgens, aquilo é virar um mártir, é virar famoso. Então aquilo é símbolo de honra dentro do xiitismo. Então se fala, exatamente se diz, que ele foi um mártir, ele se martirizou, ele quis morrer. Por quê? Porque ele poderia estar escondido a grandes profundidades, exatamente onde tem um programa nuclear, exatamente onde são produzidas as armas. Então, assumiu Mojtaba, filho de Khamenei, conservador, e a possibilidade, mesmo a contrassenso do que prega o islamismo xiita em relação à bomba, em relação à morte, em relação à morte de criança, de idoso e de inocente, mas a chance agora do Irã ter arma nuclear é muito maior. E aí vem aquela pergunta, quem ataca Estados Unidos,
segunda maior potência nuclear da Terra. A primeira é a Rússia. Israel tem muitas bombas atômicas. Israel é uma das potências nucleares do mundo. Eu não quero que o Irã tenha arma nuclear? O Irã atacou ontem a residência de Ido Netanyahu, irmão de Benjamin Netanyahu. Um ataque iraniano ontem matou o irmão de Benjamin Netanyahu, do genocida israelense, e Ben-Gvir, que é o ministro da Defesa, o ministro da Guerra de Israel, que está em estado crítico. Resumindo, se a casa do irmão de Benjamin Netanyahu foi atacada, sendo morto o irmão do líder maior de Israel e o chefe da guerra de Israel, o ministro da Defesa, o ministro da Guerra de Israel, o Ben-Gvir, um homem que prega o fim do povo palestino, um homem que pessoalmente participa de torturas e mortes de prisioneiros no Estado de Israel, o homem que prega mesmo mortes de crianças, que foram pelo menos 20 mil crianças assassinadas em Gaza. Agora, quase 200 crianças mortas no ataque à escola do Irã. E já são quase 100 crianças mortas no sul do Líbano, que, aliás, as entidades mundiais de defesa de direitos humanos estão acusando Israel de utilizar fósforo branco, que é uma arma química que gera queimadura, que come, que rói, que pega fogo até o osso da pessoa, além de glisofato, que é um herbicida, é um veneno utilizado para combater pragas na agricultura que gera câncer e sérios danos ao meio ambiente. Estão usando essas armas para matar de maneira cruel, com arma química, no caso fósforo branco, ao sul do Líbano, e utilizando isso para gerar destruição de matas no sul do Líbano e matar as pessoas envenenadas e com fome. Também um ataque do Irã matou o chefe do Mossad, o serviço secreto de Israel, que foi exatamente o David Barnea. O David Barnea foi morto no ataque iraniano, chefe do Mossad, serviço secreto de Israel. O Ido Netanyahu, o irmão de Benjamin Netanyahu, morreu no ataque. E o ministro da Defesa, o ministro da Guerra de Israel, também o Ben-Gvir, está em estado crítico, inclusive a família disse que ele tinha tido um acidente de carro e a casa foi destruída, pegou fogo mesmo, tudo, e a situação é essa. Preço do barril de petróleo disparou pelo menos 35% em 3 dias. Preço da gasolina nos Estados Unidos disparou. E a guerra não tem expectativa de acabar. Então, pessoal, as bolsas de valores despencaram no mundo inteiro, inclusive a Bovespa, que no início da crise atingiu o máximo com capital estrangeiro, exatamente chegou a 191 mil pontos, e a Bolsa de Valores, a Bovespa no caso, a Bolsa de Valores de São Paulo despencou para menos de 180 mil pontos. Ora, diante dessa situação de imprecisão, de volatilidade, de sinais de crise por causa do disparar do preço do barril de petróleo, o capital estrangeiro ele tem fugido principalmente das economias emergentes, como é o caso do Brasil. Os Estados Unidos, em 11 dias, perderam 92 mil vagas de emprego. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos agora atingiu 4,4%. Portanto, a guerra, que é aprovada por no máximo 22%, segundo pesquisa nos Estados Unidos, a situação de Donald Trump nos Estados Unidos só vai piorar e ele será realmente, definitivamente, derrotado nas eleições legislativas do mês de novembro. Resumindo, o ataque pressionado por Israel, perpetrado pelos Estados Unidos, vai custar muito caro para Donald Trump, que corre com certeza o risco de sofrer impeachment, cassação, caso ele perca
certo? As eleições legislativas em novembro, que com certeza ele não será vitorioso. Então, ele sofrerá impeachment, ele será cassado e todos aqueles que acompanham dentro da sua equipe, pregando guerra e atuando igual a Donald Trump, realmente responderão pelos seus crimes mundo afora, inclusive também voltarão à tona as acusações nos documentos de Jeffrey Epstein. Só para vocês terem uma ideia da cortina de ferro dessas guerras, diminuiu em 95% as buscas por pesquisa dos documentos de Jeffrey Epstein. Portanto, a cortina de fumaça, por enquanto, tem feito um efeito esperado por Trump e seus parceiros daquela grande onda de denúncias de abusos sexuais de adolescentes, crianças e mulheres perpetradas sob o comando de Jeffrey Epstein, que também se fala muito que era um agente do Mossad, do Serviço Secreto de Israel, para deixar esses grandes líderes mundiais, como inclusive o príncipe Andrew da Inglaterra, mas deixar esses homens poderosos sob a pressão de Israel. Tá? Então, por enquanto, Donald Trump está se safando dessas acusações, que são mais de 1000 citações nos documentos do Jeffrey Epstein. E aí o que está acontecendo, pessoal? Esse capital estrangeiro que tem fugido das economias emergentes, a exemplo do Brasil, tem fugido exatamente para comprar dólares, para a venda de ações e também para o mercado de ouro, diante da volatilidade das economias emergentes, frente a essa grande crise energética do mundo a partir do fechamento do Estreito de Hormuz. Muito bem. O outro detalhe, pessoal, que causa muita apreensão. O Donald Trump disse que agora vai declarar o Comando Vermelho do Brasil e o PCC como grupos terroristas. Ora, pessoal, o terrorismo, ele nasce por questões específicas. O terrorismo tem objetivo político, o terrorismo tem objetivo ideológico, o terrorismo tem questão religiosa. O Comando Vermelho e o primeiro comando da capital do Brasil não tem conotação, não tem objetivo ideológico, político e nem religioso. São dois grupos criminosos que querem lucrar com crime. Não são grupos... porque eles são grupos narcoterroristas. Isso não existe. Isso é loucura inventada, criada pela extrema-direita brasileira, falando bobagem, falando besteira, e muita gente reproduz esse tipo de tolice sem ter mínima ideia do que significa terrorismo. Qual é a questão? O objetivo básico não é combater tráfico, coisa nenhuma. O que, aliás, um dos países ameaçados na América Latina... Quais são os países ameaçados em si de ocupação militar na América Latina? A Venezuela, já sob o controle de Delcy, que entregou o seu chefe Maduro, entregou, e hoje os Estados Unidos controlam sim o petróleo da Venezuela. A Colômbia também é alvo dos Estados Unidos, o México e o Brasil. Qual é o objetivo dos Estados Unidos? Muito simples. Repare que todas as ameaças de Donald Trump são países governados pelas esquerdas. Nenhum país governado pela direita da América Latina tem sido ameaçado pelos Estados Unidos. Nenhum. Todos de esquerda. Qual o objetivo? Terras raras. Qual o objetivo? Eles já declararam abertamente que iriam tornar novamente a América Latina o quintal dos Estados Unidos. Então ameaçou invadir o Brasil. Por quê? Porque, segundo eles, todos aqueles que são identificados como grupos terroristas, os Estados Unidos dizem que têm a legitimidade para fazer intervenções militares atacando em águas exclusivas, em área exclusiva daquele país. Ora, pessoal, isso é uma lei norte-americana. É um absurdo que tem muitos brasileiros traidores da pátria e tem que mudar a Constituição
no Brasil para que traidores sejam tratados nesse país do jeito que eles são tratados em caso de guerra declarada. Porque uma pessoa, o imbecil, o idiota, o ignóbil que prega um ataque ao território brasileiro por uma potência, por um país estrangeiro, ele tem que ser tratado como traidor. E o tratamento que se tem que dar a traidor, no mínimo, é prisão perpétua. E Lula, por sua vez, o Brasil sendo agora ameaçado de invasão, Lula foi para juntamente o presidente da África do Sul, não é isso? Veio visitar o Brasil, o Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, visitando o Brasil, e ele vira para Ramaphosa e diz: olha, o país que não investe em comprar armas corre risco de ser invadido. E vai correr risco e pode ser invadido sim. Por quê? Lula não vai ser nenhum tipo de arma que vai dissuadir, que vai impedir uma agressão militar ao Brasil. O único tipo de arma, presidente Lula, pare com esse discurso, por favor, de Lulinha, paz e amor, que isso não vai levar a lugar nenhum. O único tipo de arma, o senhor sabe muito bem, o senhor é um homem inteligentíssimo. Apesar de não ter curso universitário, mas o senhor é um dos homens mais inteligentes da história da política brasileira, e o senhor sabe que o único tipo de arma capaz de dissuadir uma agressão militar de uma potência como os Estados Unidos é a arma nuclear. Presidente Lula, o Brasil é um dos maiores produtores de urânio da Terra. O Brasil tem ultracentrífuga capaz de enriquecer urânio no Brasil às pressas. O Brasil tem capacidade de ter arma nuclear em no máximo um ano. E produzir 2 artefatos não custaria 10 bilhões de reais. Ah, mas o Brasil faz parte do TNB, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Irã também. E o Irã já tem praticamente urânio enriquecido a 70%. Para produzir arma nuclear precisa a partir de 92%. O Irã tem hoje de 450 a 500 quilos de urânio enriquecido, capaz de produzir pelo menos 9 bombas atômicas. Ah, mas essas instalações no Brasil são fiscalizadas. É simples, fazer de maneira secreta, fazer de maneira sigilosa. Enquanto o Brasil não tiver arma nuclear, o Brasil estará correndo risco, sim. Exatamente, nós somos o segundo país, o segundo maior detentor de terras raras do mundo, só perdemos para a China. Os Estados Unidos sempre estiveram de olho na Amazônia. Os Estados Unidos querem o nosso petróleo, o nosso ouro, o nosso manganês, o nosso cobre, a nossa bauxita, a nossa mistita, a nossa magnetita, a nossa hitita, as nossas terras raras, o nosso neodímio. Os Estados Unidos querem o território brasileiro. Então, esse negócio de comprar metralhadora, comprar canhão, comprar míssil, não vai resolver. O que resolve, presidente Lula, o senhor tem consciência, é arma nuclear. Se o Irã hoje possuísse bomba atômica, os Estados Unidos e Israel não teriam atacado o Irã. Apesar de que esse urânio enriquecido que o Irã tem hoje, se eles colocarem pontas de mísseis e arremessarem sobre Israel, Israel desaparece do mapa. Israel desaparece do mapa. E o Irã já declarou, inclusive, que o Fatah 2, que o mundo achava que era o mais moderno do Irã, segundo eles, tem mísseis agora muito mais poderosos, muito mais modernos e com muito mais velocidade. Portanto, se o Fatah 2 chega de 13 a 15 vezes a velocidade do som, poxa, o que tem de mais moderno? Que ultrapasse 15 vezes a velocidade do som. Que sejam mísseis balísticos com tanta velocidade na reentrada da atmosfera terrestre que não tem um sistema no mundo capaz de interceptá-lo. Então, o que os Estados Unidos querem é isso. E o presidente Lula e as Forças Armadas têm que criar juízo e, de maneira sigilosa, do jeito que fez Israel, termos as nossas armas nucleares. O Brasil é um país pacífico. Arma não é instrumento de ataque. Arma é instrumento de defesa. Se os Estados Unidos podem ter, e foi o único país do mundo a usar armas nucleares sobre inocentes, por que o Brasil não pode ter? Os Estados Unidos estão ameaçando invadir a Groenlândia. Os Estados Unidos estão ameaçando invadir o Canadá. Os Estados Unidos estão ameaçando invadir Cuba. Os Estados Unidos estão ameaçando o México, a Colômbia, o Brasil e já agrediram a Venezuela.
Donald Trump tem que manter a cortina de fumaça para esconder os seus crimes, os seus abusos sexuais junto com Jeffrey Epstein. Tá ok? Então, pessoal, essa é a situação. Se a França encostar no Estreito de Hormuz, a França vai ter que entrar na guerra, porque o Irã vai atacar os navios franceses, vai explodir os navios franceses. E os Estados Unidos não terão peito realmente para tentar impor passagem à força no Estreito de Hormuz, que é controlado hoje pelo Irã, que foi agora, hoje, minado. O mundo à beira de uma terceira grande guerra mundial. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, professor Samarques, canal Esclarecer. Curtam, compartilhem, comentem. E realmente o que a gente fala aqui é o que a gente acompanha todos os dias, né? Todos os dias a gente acompanhando, nos mantendo o tempo todo sabendo do que está acontecendo no mundo. Eu não tenho um minuto que eu não esteja, se eu não estiver fazendo audiência judicial, eu estou estudando o tempo todo santo dia eu estudo, todo santo dia eu acompanho as notícias do Brasil e do mundo. E o Brasil tem que se conscientizar que a gente, o povo brasileiro, que a gente tem que defender o nosso país, que é inadmissível qualquer tipo de agressão militar ao nosso território. E todo aquele que pregar agressão ao Brasil tem que ser tratado como traidor. E o povo brasileiro tem que partir para cima desse tipo de gente, já que, infelizmente, a nossa Constituição não permite extremismo contra essa turma que, por acaso, atua como traidor, principalmente aquela família que a gente conhece muito bem, que prega isso o tempo todo. Então, pessoal, muito obrigado. Nos ajude no nosso canal, compartilhe, comente, toque lá no sininho para você receber todas as notificações. Professor Samarques, canal Esclarecer.